Uma boa noite a todos. Nossos agradecimentos a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade, pedindo ao Pai que nos ilumine, nos assista a todos os necessitados que neste momento passam por aflições, por dores, por insegurança, por dúvidas, pedindo por todos os doentes nos hospitais da terra e do espaço. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de esclarecimento. Nos ilumine sempre na nossa caminhada pela encarnação. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós veremos hoje no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, o item, o ponto de vista. Ele diz assim: o ponto de vista, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe, são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Paramos aqui para alguns comentários. Abranda as amarguras, né? Aquele que tem o olhar, a ideia da vida futura, né? A ideia do porvir, que muda completamente a forma de enfrentarmos a vida terrena. Esse abrandar das amarguras é a confiança que temos que ter nessa vida futura, nesse porvir, né? E para isso precisamos ter o esclarecimento, precisamos ter todo um conhecimento sobre isso que o Espiritismo nos dá, toda uma confiança, né, uma fé realmente nisso que aprendemos, para que as amarguras que nós passamos na vida terrena não nos tire essa confiança, exemplificando diante da situação em que estamos passando, a pandemia momentânea no planeta. Temos que ter essa confiança, essa visão da vida futura, senão nos entregamos a desesperos, nos entregamos a tristezas muito, muito fortes, e quantos que neste momento não estão até cometendo aí o suicídio pelo desespero, pelas aflições, e pelas grandes aflições que tem, né? Por toda essa avalanche de informações que temos nesse momento, de doenças, de agravamento da situação. Então essas amarguras que ele cita aqui, elas têm que ser abrandada por essa confiança, pela essa ideia do porvir, da vida futura. Senão, nosso espírito ele não se acalma, ele fica muito agitado, ele fica muito confuso, né? A nossa mente ela entra em conflito em todos os momentos, com tanta informação, tanta notícia, tantos fatos que nos chegam.
Se não tivermos ali uma ideia de saída, uma confiança, um consolo no porvir, né? Podemos estar ali correndo risco na encarnação, que isso nos afete de uma forma muito grande e até agravando situações na nossa vida. Então, por isso que ele diz, né, o ponto de vista na vida futura, né, é dar uma fé inabalável. É isso que temos que construir em nós. Vamos seguindo aqui no texto, então. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhes pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita. Uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, olha a grave situação que é olhar simplesmente para a vida presente, para a vida material, né? Entrega-se voluntariamente a uma tortura. Continuando aqui, sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca os outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esforçam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Então, a lei do progresso e de conservação são leis da natureza. Temos que procurar o nosso bem-estar, melhorar o nosso bem-estar. Isso não é proibido, né? Aprendemos dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, que nós temos o dever de buscar o nosso bem-estar, o nosso progresso, desenvolver o nosso conhecimento. O nosso bem-estar material, ele é necessário para nós, então temos que buscá-lo, né? É isso que ele está dizendo aqui. A lei do progresso e da conservação. Continuando, ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. Olha só, por gosto e por dever a Deus também. E com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para este fim. Então Deus nos colocou na terra
com esta finalidade, lutarmos pelo nosso bem-estar material e o nosso bem-estar espiritual. É o que nós estamos aprendendo a desenvolver. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. Então, olha só, Deus não condena o bem-estar material. O que ele condena é o abuso, né, em detrimento, em prejuízo aos do espírito. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrena é como o pobre, que ao perder tudo o que possui cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes, em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Então essa conclusão que ele dá sobre o conhecimento foi reservado para mais tarde, é essa questão que nós temos hoje clara para nós do espírito, da vida após a morte. Os homens na época do Cristo não tinham condições de entendê-la ainda, os espíritos não estavam amadurecidos o suficiente para entender todo esse ensinamento de Jesus e da forma que ele teve que ter o cuidado de não revelar tudo ao mesmo tempo, para que pudesse vir no momento certo, quando o homem já estivesse mais amadurecido, como hoje estamos e já temos condições de compreender. E só para concluir aqui as nossas reflexões, nessa situação de aflição que passamos no momento, pelas dores, pelas pandemias, pelas mortes que vemos, pelos problemas se agravando, lembrar uma coisa, que nós, todos nós, todo espírito encarnado ou desencarnado, nós não somos Deus para tirar a dor das pessoas, mas nós podemos ajudar para tirar o desespero. A dor nós não podemos tirar, porque por ela nós passaremos, mesmo com todo o conhecimento, com todo o esclarecimento que nós temos, a dor nós passaremos. Mas nós podemos amenizar o desespero, e é isso que nós temos que fazer conosco e com os outros que nos buscam, que nos relatam algum problema familiar, pessoal, tentar amenizar o desespero. A dor nós não conseguiremos tirar, nós não somos Deus para tirar a dor de ninguém, E lembrar sempre que a vida não acaba. Como diz André Luiz no início do livro Nosso Lar, a vida não cessa, jamais, A encarnação é interrompida pela morte do corpo, mas a vida não.
A vida não cessa, e é nisso que temos que nos apegar e buscar elementos de entendimento para nos dar o consolo que necessitamos, tá certo? Que possamos ter esse consolo através desse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no meu reino não é deste mundo, é o ponto de vista. Ficamos por aqui hoje, tenham todos uma boa semana. Boa noite a todos. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de abordar algumas considerações sobre o Apocalipse. E a primeira pergunta que nós formulamos é: por que estudar o livro do Apocalipse? Bom, esse livro deveria constituir objeto de maior interesse para todos nós espíritas, para todos os cristãos, pois se trata de uma revelação divina dada pelo Divino Mestre a João. Embora o livro contenha uma simbologia enigmática que dificulte a compreensão ou até desestimule o seu estudo, é possível sim dele extrair o seu profundo conteúdo moral. E o Espírito Emmanuel nos relata no livro A Caminho da Luz que João, ainda encarnado e vivendo na ilha de Patmos no final do primeiro século, foi chamado por Jesus Cristo aos espaços, e de lá o Espírito João leu a linguagem simbólica do invisível. E agora o mais importante, o objetivo desse chamado do Mestre era transmitir a toda a humanidade as suas advertências, com as predições do que ocorreria das suas não observâncias. Eis o relato do livro, abre aspas. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali, pormenorizadamente entrevistos. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Fecha aspas. Então, portanto, o estudo do Apocalipse nada mais é do que uma revelação dada por Jesus Cristo que afeta o destino de toda a humanidade terrestre, constituindo motivo mais do que suficiente para despertar interesse de todos nós. Mas não é só. Esse livro do Apocalipse também revela uma mensagem de esperança. Ao revés do que muitos acreditam, esse livro não constitui uma descrição trágica de extermínio da humanidade e da destruição do planeta Terra. Não, o livro veicula uma mensagem de esperança e de regeneração, um roteiro de luz e de amor, como podemos assimilar do seguinte trecho do próprio livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2 e versículo 3, abre aspas. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Fecha aspas. O Apocalipse é, pois, a demonstração superior de que o destino evolutivo da humanidade já está traçado pelos poderes dirigentes do planeta.
Bom, e a segunda pergunta que formulamos é a seguinte: por que o livro do Apocalipse é simbólico e de difícil compreensão? Bom, recorrendo a Emmanuel, no próprio livro A Caminho da Luz, essa entidade nos esclarece que João não pôde traduzir perfeitamente a expressão divina para a nossa expressão humana. Vejamos o trecho, abre aspas. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Fecha aspas. No entanto, estaria a humanidade apta a receber do apóstolo João a palavra divina em toda a sua clareza, desde aquele momento? Que consequências adviriam de um relato inteiramente despido de alegorias? Bom, se é preciso ter ouvidos de ouvir, e se a verdade é filha do tempo, cada um de nós terá a oportunidade de buscar a chave do Evangelho. E essa chave é a doutrina espírita. E a terceira pergunta que formulamos é a seguinte: qual é o objetivo de uma advertência? Bom, retomando o esclarecimento do Espírito Emmanuel ao sintetizar o conteúdo do livro Apocalipse, devemos agora buscar qual é o objetivo de advertência, de uma admoestação. No contexto dos cânones bíblicos, podemos considerar como premissa que Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, mas sim o seu arrependimento. E essa proposição se encontra no Antigo Testamento, em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23. E no livro Encontros no Tempo, de Chico Xavier e Espíritos Diversos, encontramos uma coletânea de anotações, diálogos fraternais, entrevistas. E dentre elas, uma entrevista que foi realizada em 79 sobre Nostradamus. A entrevistadora perguntou sobre Nostradamus, com as suas predições de trágicos cataclismos. E nessa oportunidade, o Chico afirmou que Emmanuel recomendava a leitura, como meditação, da parábola de Jonas do Antigo Testamento. Então, da leitura desse livro do Antigo Testamento, de Jonas, podemos extrair uma narração de um profeta desobediente que quer a princípio furtar-se à sua missão e que depois se queixa a Deus do sucesso inesperado de sua pregação. E qual foi a pregação de Jonas? Ele deveria converter todo o povo de Nínive e o rei de Nínive a Deus único. E ele conseguiu, houve uma conversão súbita. E ele não gostou porque ele se sentiu ofendido, porque a pregação dele não foi cumprida, não teve a destruição de Nínive. Vejamos a transcrição dos seguintes trechos do livro profético. Abre aspas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, foi a Nínive e segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Fecha aspas. Esse trecho
tem que ser interpretado como uma parábola, assim como Emmanuel nos fala, né? Nós não vamos entrar em detalhes, mas Deus não se arrepende, Deus não se arrepende do mal. Existem leis de causa e efeito, e isso é uma parábola. Mas o que nós podemos extrair é que é uma parábola muito importante, porque até Jesus a comentou. A conversão exemplar dos ninivitas foi lembrada por Jesus nos evangelhos de Mateus, capítulo 18, 41, e no evangelho de Lucas, no capítulo 11, 32. E o que mais podemos extrair dessa parábola é que, mesmo as advertências veiculadas nas revelações proféticas, até as mais categóricas, são a expressão de uma vontade misericordiosa de Deus, que só espera a manifestação de arrependimento para conceder o seu perdão. E se o oráculo de Jonas não se realizou em Nínive, é que, de fato, os decretos de destruição são sempre condicionais. A par disso, voltando ao livro do Apocalipse, nós podemos concluir que as advertências de Jesus objetivam o arrependimento e a regeneração da humanidade, de modo que os vaticínios fratricidas, isto é, os acontecimentos que consubstanciariam guerras, tormentos, seriam apenas as consequências decorrentes das escolhas da humanidade. Escolhas essas que, numa linguagem metafórica, repetem a conduta de Adão e Eva, que, ao desobedecerem ao mandamento de Deus, sucumbem à proposta da serpente. E falando nisso, falando em Gênesis, nós formulamos a próxima pergunta. O livro do Apocalipse se relaciona com outros livros? Sim. O livro do Apocalipse dialoga com outras escrituras do Antigo Testamento. E há uma intertextualidade, pois as imagens apocalípticas descritas por João baseiam-se no livro de Gênesis e no livro de Daniel. O autor do Apocalipse, João, criou uma sobreposição da sua narrativa a partir da reinterpretação dos símbolos. Como exemplo, tomemos a figura do dragão mencionado no capítulo 12 do Apocalipse, que se identifica com a serpente narrada no capítulo 3 de Gênesis. Há também uma correlação de outros personagens e estruturas. Os dois textos falam sobre uma mulher grávida que sofre as dores do parto, sobre um filho descendente da mulher, sobre o inimigo, que é o próprio dragão ou a serpente, e mencionam uma inimizade. Por outro lado, o texto de João também dialoga com o texto de Daniel, em relação a figuras bestiais. Enquanto o profeta Daniel viu 4 animais distintos subindo do mar, conforme descrito no capítulo 7 do seu livro, João viu apenas um animal, mas que reunia as características predatórias dos 4, conforme descrito no capítulo 13 do livro Apocalipse. Bom, e não seria desrazoável considerarmos que as bestas são símbolos que representam estruturas políticas, sociais, econômicas e até religiosas que corporificam a força da serpente. Bom, e a quinta pergunta que formulamos é a seguinte: quais são os aspectos relevantes do livro Apocalipse? Bom, aqui nós fazemos uma escolha arbitrária. Nós selecionamos alguns aspectos, que ainda nos escapam à compreensão, mas que são objeto de nosso interesse de estudo. O primeiro desses aspectos é a íntima relação da própria narrativa do Apocalipse com o Yom Kippur, o Dia do Perdão, que é uma tradição e uma festa religiosa dos judeus, que apresenta um conteúdo pedagógico de purificação e expiação. Ou seja, a própria narrativa se relaciona com uma festa que tem a ver, que diz respeito à purificação, a perdão, a expiação. E essa relação é muito importante. E o segundo aspecto que nós elegemos apresenta e pressupõe a ideia de ciclos setenários, isto é,
acontecimentos profetizados que se desenrolam numa periodicidade temporal múltipla de 7. Essa ideia já está presente no Antigo Testamento. Um terceiro aspecto que elencamos são os símbolos utilizados na narrativa. Esses símbolos, que podem significar arquétipos, representam temas recorrentes em todas as fases históricas da humanidade, como, por exemplo, o jugo de determinadas civilizações, o desvirtuamento religioso e etc. E o quarto aspecto que podemos destacar é o padrão de números, como, por exemplo, 2, 7, 10, 12, 666. Como não dispomos de cabedal cultural de estudos para decifrarmos essa simbologia, recorremos à explicação do próprio Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Abre aspas. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo de interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto de infabilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Fecha aspas. Bom, como não dispomos de mais tempo, nós iremos encerrar a palestra, mas voltaremos com o mesmo tema na próxima oportunidade. Agradecemos, então, a oportunidade de estudo, elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa noite a todos.